Neste vídeo, nós vamos apresentar a solução da equação de Schrödinger para o átomo com um elétron. Então, este vídeo é um vídeo um pouco técnico, matemático. Nós vamos ver em detalhes quais são os passos para se resolver matematicamente a equação de Schrödinger e, com isso, verificar quais são as propriedades do átomo, de um elétron, e, portanto, se você não tem uma familiaridade muito profunda com matemática, pode-se passar para outros vídeos, né, mais adiante, em que, nesses outros vídeos, é mais enfatizado a parte conceitual da situação. Bom, o primeiro passo seria, então, considerarmos qual é a equação de Schrödinger, né? Então, aqui nós temos ela formalizada, né, numa forma de operador diferencial, mas cada termo tem um significado que foi apontado em outro vídeo anterior. Então, o primeiro termo significa a energia cinética, o segundo termo é energia potencial, e o terceiro termo é energia total, ou mecânica do sistema. Bom, o primeiro passo é saber a que se refere essa energia. Seria do elétron ou do átomo? Em princípio, essa energia se refere ao átomo. Nós vamos achar a solução da equação de Schrödinger para o átomo de um elétron. Contudo, como o núcleo ele se situa no centro do átomo e basicamente toda a massa do átomo está no núcleo, de tal forma que o elétron ele desloca muito pouco o núcleo da sua posição, então nós podemos determinar que o centro, a origem do sistema de coordenadas está no núcleo, e, portanto, o núcleo ele estaria parado no centro de coordenadas. Essa é uma aproximação muito boa. Portanto, ele teria uma energia potencial zero, e como ele estaria parado ali, uma energia cinética zero. Então, na hora de computar a energia total do átomo como um todo, o núcleo não contribuiria para essa energia. E como estamos considerando um átomo com apenas um elétron, essa energia, esses termos, né, em termos de energia da equação de Schrödinger, se referem ao elétron, então. Né? Então, o elétron teria energia cinética em torno do núcleo, não necessariamente ele está girando em torno do núcleo, mas ele tem energia cinética, teria energia potencial devido à força coulombiana, e é claro que se traduz como uma energia mecânica. Aqui, né, na equação de Schrödinger, nós temos que colocar a expressão da energia potencial correspondente à força que atua no sistema, a força que mantém o sistema coeso. E essa força, no caso do átomo de um elétron, seria a força do núcleo e da interação do núcleo com o elétron, e ela é de natureza coulombiana. Então, aqui no lugar do V, nós vamos colocar a expressão da força coulombiana. Bom, nós estamos falando do átomo de um elétron, porque aqui nós nos referimos especificamente ao átomo de hidrogênio, porque essa solução que nós vamos formalizar, ela vale tanto para hidrogênio quanto, por exemplo, para o íon 1+ do hélio. Então, se você pega o átomo de hélio, ele tem 2 elétrons, mas se você arrancar um elétron desse átomo, ele vai ficar ionizado. Então, para esse átomo ionizado de hélio, essa solução também vai valer. E vai valer também para o íon duplamente positivo do lítio, o íon triplamente positivo do berílio. Então, qualquer átomo que você tenha e arranque todos os elétrons, exceto um, essa solução vai valer.
Não importa muito quantos prótons e nêutrons tiverem no núcleo, porque o núcleo é tão pequeno, que sempre ele vai poder ser considerado pontual, mesmo que seja um átomo de Z grande, de número atômico grande, tá? Bom, aqui nós temos um operador diferencial que nós chamamos de Laplaciano, que corresponde à derivada espacial de ordem 2, né, da função de onda. A função de onda vai ser uma função do espaço e do tempo, né, do ponto de vista mais genérico possível. Mas como o potencial nosso não vai depender do tempo, pelo menos não explicitamente, a nossa função de onda também não vai depender do tempo. Então, vamos ter, digamos assim, funções estacionárias, né? Mas aqui nós temos uma derivada de segunda ordem espacial. O fato de ser naba aqui significa que essa derivada vai ser em 3 dimensões. Então, este Laplaciano ele pode corresponder à derivada segunda com relação a x, mais a derivada segunda com relação a y, mais a derivada segunda com relação a x. Né? Então, se nós escrevermos dessa forma, então como está aqui, ó, nós vamos estar formulando a equação de Schrödinger em coordenadas cartesianas, né? Lembrem-se que x, y e z constituem as coordenadas cartesianas. Então, nós vamos poder escrever a função de onda, quer dizer, vamos ter que escrever a função de onda em termos de x, y e z, né? Se eu escrever a força coulombiana em coordenadas cartesianas, o R seria a distância de um ponto do espaço até o centro do sistema de coordenadas, ou até o núcleo. Em coordenadas cartesianas, usando o teorema de Pitágoras, o R seria correspondente à raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, esta seria a formulação matemática aplicada a esse caso, né, ao caso do átomo com elétron, em coordenadas cartesianas. Então, aqui, esse primeiro slide, né, nós temos o primeiro passo, que seria montar a equação de Schrödinger para esse caso específico que nós estamos descrevendo. Aqui, nós temos um problema em formular isso em coordenadas cartesianas, mas antes de discutir esse problema, gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Como que seria a formulação do problema se nós estivéssemos trabalhando com um átomo de hélio, né? Bom, no átomo de hélio, não o íon, mas o átomo mesmo, ele teria 2 elétrons. E então eu teria duas contribuições a partir de 2 objetos quânticos diferentes para a energia. Então, eu teria a energia cinética do primeiro elétron, a energia cinética do segundo elétron, a energia potencial de interação de cada elétron com o núcleo e ainda a energia potencial da interação elétron-elétron. Então, cada elétron, eu teria que descrever as coordenadas da função de onda que representa esse elétron, ou da parte da função de onda que representa esse elétron, e também as coordenadas da função de onda, ou da parte da função de onda que vai descrever o segundo elétron. Então, aqui, eu teria que ter uma função de onda que trouxesse informação do primeiro elétron e trouxesse informação do segundo elétron. Então, essa função de onda seria dependente de 6 variáveis diferentes, e não 3 variáveis, como nós temos no caso do átomo de um elétron. A energia cinética, para obtê-la, eu teria que considerar tanto o Laplaciano referente ao primeiro elétron, quanto o Laplaciano referente ao segundo elétron. Aqui nós teríamos que expressar a energia potencial devido à interação do primeiro elétron com o núcleo. Aqui, nesse outro termo, teríamos que expressar a energia potencial da interação do segundo elétron com o núcleo, e aqui a energia potencial devido à interação
do primeiro elétron com o segundo elétron. Nesses dois casos, a interação dos elétrons com o núcleo, eu tenho uma força atrativa, então o potencial ele seria negativo, né? Então essa força atrativa, ela é como se condicionasse os elétrons a estarem numa espécie de um buraco, vamos dizer assim, potencial, né? Então eles estariam presos ali. Mas, por outro lado, eu também teria um outro termo em que eu teria que expressar a força repulsiva entre os dois elétrons, né, de carga negativa. Então, como é uma força repulsiva, esse termo teria um sinal positivo. De qualquer forma, eu teria uma equação aqui muito complexa para o átomo de hélio. E a gente já pode adiantar que essa solução ela não tem a possibilidade de ser resolvida analiticamente. Então, nós não temos como encontrar uma expressão para esta função de onda que represente exatamente o estado quântico desses elétrons e do átomo de hélio como um todo. Né? Por que nós não temos isso? Porque nós estamos trabalhando com uma equação diferencial de várias variáveis. E a única maneira que nós sabemos resolver analiticamente uma equação dessa natureza é através de um processo que nós chamamos de processo de separação de variáveis, que vamos ver como funciona daqui a pouco, em que a função de onda como um todo, ela deve ser representada como um produto de funções, sendo que cada uma dessas funções é função de uma única variável. Então, aqui, para eu fazer esse processo de separação de variáveis, considerando isso, eu teria que falar que este psi de 6 variáveis é igual a uma função de x1 vezes uma função de y1 vezes uma função de z1 vezes uma função de x2 vezes uma função de y2 vezes uma função de z2. E no processo de separação de variáveis, eu teria que manipular os vários termos de tal forma a montar 6 equações diferentes. Cada uma dessas equações com uma variável. Então, a partir daí, eu consigo resolver. Uma equação diferencial de uma variável é possível de resolver. Há muitos métodos, mas de várias variáveis é muito difícil. Então, só em casos muito específicos você consegue obter a solução analítica. O problema é que, para obter a separação de variáveis, os vários termos também teriam que poder ser expressos como um produto de funções. Então, este termo aqui deveria ser escrito de tal forma que ele poderia ser expresso como uma função de x1 vezes uma função de y1 vezes uma função de z1. E isso não é possível. Pelo menos não em coordenadas cartesianas. E este termo também, ele não pode ser separável. Então, na impossibilidade de separar as variáveis, eu não tenho como achar a solução analítica para esse processo aqui. Então, a única maneira de obter soluções para o átomo de hélio seria por aproximações ou por alguns métodos, como o método variacional ou o método de perturbação, que, se tivermos oportunidades, podemos fazer um vídeo sobre isso. Mas aqui, o propósito desse slide é apenas mostrar para vocês qual é o grau de complexidade de você descrever, utilizando a equação de Schrödinger, um átomo com muitos elétrons, né? Se fosse o átomo de lítio com 3 elétrons, aqui eu teria 9 termos, porque eu teria que colocar também as derivadas de ordem 2 de x3, y3 e z3. Né? E aqui, eu ainda tenho que considerar múltiplas interações elétron-elétron. A interação entre o elétron 1 e o elétron 2, a interação entre o elétron 2 e o elétron 3, entre 1 e 3, e assim vai. Voltando à nossa formulação para o átomo com um elétron, então aqui nós temos a equação de Schrödinger, né, correspondente a um elétron só, então só vai um x, um y e um z,
Mas mesmo neste caso, nós não temos possibilidades de realizar o processo de separação de variáveis, porque este termo, nós temos aqui as três variáveis elevadas ao quadrado, mas dentro de uma raiz. Então, aqui não é possível você escrever esse termo, ou aqui, né, especificamente, como um produto de três funções, uma função de x, vezes outra função de y, vezes uma outra função de z. Então, nós temos que fazer alguma manipulação nessa equação para ser possível o processo de separação de variáveis. E a maneira de fazer isso é expressar a equação de Schrödinger em outro sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas esféricas, né? Isso faz sentido do ponto de vista geométrico, porque já que o núcleo está no centro do sistema de coordenadas e a força colombiana é uma força central, seria de se esperar que o núcleo tivesse alguma simetria esférica. Então, nós sabemos da física e da matemática que se nós respeitarmos a simetria do problema, a solução matemática ela é mais fácil, né? E nesse caso, ela não só é mais fácil, como ela é possível. Então, usando coordenadas esféricas, é possível obter uma solução analítica. Como que ficaria a equação de Schrödinger para o átomo de um elétron em coordenadas esféricas? Bom, temos que lembrar quais são as coordenadas esféricas. Então, esse sistema de coordenadas está baseado nas variáveis r, θ e φ. O que seria cada um deles? O r é o significado tradicional que falamos antes, seria a distância de um ponto do espaço, digamos que temos um ponto bem aqui, ó, seria a distância desse ponto no espaço até o centro do sistema de coordenadas, né? Então, aqui em vermelho está representado a coordenada R. E o θ e φ, o que seria? O θ é chamado de ângulo zenital e o φ, ângulo azimutal. Então, o ângulo zenital, o θ, seria o ângulo, está representado aqui em azul, entre esse segmento de reta e o eixo Z. Tá? Vamos estabelecer o eixo Z em alguma direção, de acordo com o nosso sistema de coordenadas. Então, o θ seria o ângulo em relação a esse eixo Z. Se nós pensarmos no sistema de localização sobre a superfície da Terra, então o θ e o φ seriam análogos à latitude e à longitude, respectivamente. Embora no sistema que é usualmente utilizado, se coloca o θ em relação ao Equador, né? Então, o Equador seria o ângulo zero. Aqui não, aqui é no Polo Norte que é o ângulo zero. O ângulo θ igual a zero. No Polo Sul, o ângulo seria θ igual a 180 graus, ou π. E o ângulo φ, que é o ângulo azimutal, ele é análogo à longitude. E ele é tido como sendo, eu pego o R, o segmento de reta R, projeto ele no plano XY, então aqui estaria o plano XY, e ele seria o ângulo entre essa projeção e o eixo X. Então, aqui está em verde, né? Então, ele você pode imaginar a variação de φ como sendo você caminhando aqui ao longo do Equador e dando a volta em torno da Terra. Bom, essas são as três coordenadas. Contudo, para expressarmos a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, primeiro nós temos que pegar como que nós vamos escrever o Laplaciano em coordenadas esféricas. Bom, isso não tem sentido deduzir aqui, mas num livro pode-se consultar qual que é essa expressão, a expressão do Laplaciano em coordenadas esféricas, e ela tem essa cara aqui, ó, seria 1 sobre r quadrado, derivada parcial em relação a r, de r quadrado com a derivada, outra derivada em relação a r, mais 1 sobre r quadrado, que multiplica 1 sobre seno de θ, derivada em relação a θ, de quê? De seno de θ vezes outra derivada,
mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, derivada de ordem 2 em relação a φ. Derivada do quê? Da própria função de onda, que vai ser agora escrita em termos de r, θ e φ. Né? Então, tudo isso aqui, o que está aqui entre chaves seria o laplaciano. Né? Então, toda essa parte aqui seria o termo de energia cinética do elétron único nesse átomo aí. Aí depois vem o termo de energia potencial, lembrando é negativo porque eu tenho uma força atrativa entre elétron e núcleo, mas em coordenadas esféricas, a potencial coulombiana é muito mais simples de ser escrito, porque ele fica apenas com dependência em R. Então aqui ele já está separado. Né? Então eu tenho só uma variável aqui nesse termo. Então, segundo a equação de Schrödinger, isso tem que ser multiplicado pela função de onda, e isso é igual à energia total, que no caso é uma constante, né? Eu não tenho uma variação temporal para que se varie, vezes a própria função de onda. Então, aqui nós temos montado o problema em termos de coordenadas esféricas. Agora, feito isso, o próximo passo seria realizar o processo de separação de variáveis. Então, eu vou querer obter a função de onda como um produto de 3 funções, mas eu quero que isso se desdobre em 3 equações. Uma equação em que só entra o R, uma equação que só entra o θ e uma equação que só entra o φ. Como que vamos poder fazer isso? Tá? Então, aqui nós temos o método de separação de variáveis. Nós vamos escrever a função de onda como um produto de 3 funções. Então, a função R vai ser uma função só de R, de coordenada R. A função θ, seria o θ maiúsculo grego aqui, seria uma função só do ângulo zenital, θ. E a função φ seria uma função só do ângulo azimutal, o φ. Né? E aí o que a gente vai fazer é substituir isso na expressão anterior. Então, aqui no lugar do psi, vamos colocar R1 vezes θ vezes φ. Aqui também e aqui também. Só que observem bem que quando eu faço isso, aqui eu teria R1, θ e φ. Nesse primeiro termo, eu vou derivar só em relação a R. E apenas uma parte do psi, que é a parte em R, o R1 de R, pode ser derivado em relação a R, porque o θ e o φ vão ser constantes, né? Eu tenho derivadas parciais, eles vão ser constantes em relação a essa derivação. Então, o θ e o φ eu vou poder passar para frente, né? Eles não vão ser derivados, e aqui vai apenas permanecer a derivada do R1 em relação ao R. Nesse outro termo, eu tenho derivada só em relação a θ. Então, a única coisa que vai ser derivada é a parte da função de onda que depende de θ. E no último termo do Laplaciano, eu tenho derivada a respeito de φ. Então, só a terceira parte da função de onda que vai ser derivada. Então, eu posso reescrever a função de onda, a equação de Schrödinger, desta maneira aqui. Então, aqui, nas derivadas em R, só vai ficar o R1. O θ e o φ pula para frente. Na derivada em relação a θ, vai ficar só o θ. O R1 e o φ pula para frente. E na derivada em relação a φ, só o φ. O R1 e o θ pula para frente. Né? E aí, nós vamos também juntar este termo com este termo, né, para diminuir o número de termos, né, e nós temos essa termo do outro lado, colocado do outro lado da igualdade. Né? Bom, feito isso, nós vamos agora fazer uma série de manipulações algébricas de tal forma a colocar de um lado da igualdade apenas o que depende de uma variável
e deixar do outro lado da igualdade o que depende das outras duas variáveis. Então, nós vamos primeiro tentar separar só o φ. Por que o φ primeiro? Porque o único termo em que eu tenho φ é esse aqui. Né? Então, como só tem um termo que depende de φ, então ele seria mais facilmente separável. Então, eu tenho que, de alguma forma, nesse termo aqui, eu teria que eliminar o R1, o tetão, e o seno quadrado de θ. Como que eu poderia fazer isso? Bom, vamos fazer em várias etapas. Primeira coisa, eu vou dividir todos os termos por R quadrado, seno quadrado. Tá? Quando se faz, e também vamos dividir pela própria função de onda, né? Por R1, tetão e φ. Ao dividir por R1, tetão e φ, qual que é a ideia? Se eu dividir isso aqui por R1, tetão e φ, aqui embaixo só vai ficar o φ. Então, eu tenho isso e isso como sendo elementos que dependem apenas da variável azimutal. No entanto, ainda vai sobrar o R quadrado daqui, vezes o seno quadrado no denominador. Então, se eu multiplicar esse termo por R quadrado seno quadrado, isso vai sumir. Então, vamos fazer isso também, né? Multiplicar por R quadrado seno quadrado de θ. Então, fazendo isso, mas nós temos que fazer com todos os termos, né? Para a equação não se alterar, nós chegamos nessa expressão aqui. Né? Então, vocês podem verificar aí, se quiserem fazer no papel para criar uma certa familiaridade, né, com o processo, é possível. Né? Outra coisa, gente, essa manipulação matemática para chegar na resolução da equação de Schrödinger é um pouco lenta, então, se vocês ficarem cansados, podem parar o vídeo, né, refletir sobre o que foi visto até então, depois continua, né, que é uma maneira mais fácil de assimilar passo a passo. Quando eu fiz isso, multipliquei por R quadrado e seno quadrado de θ e dividi pela própria função de onda, aqui aparece um termo que só depende de φ. O φ só depende de φ, né? E aqui eu tenho como variável apenas o φ. Então, de certa maneira, o φ está separado. E observe que em nenhum outro termo aparece φ. Então, isso quer dizer que ele está separado. Então, agora, basta colocar esse termo de um lado da igualdade e os demais do outro lado da igualdade. Né? Então, nós temos, isolando o que tem φ, nós temos essa expressão aqui. Eu simplesmente passei o que tem φ de um lado da igualdade e o resto ficou do outro lado da igualdade. Né? Bom, agora é um momento um pouco sutil da resolução. Né? Então, tem que refletir um pouquinho para entender a profundidade do que vai ser feito. Veja bem, como que um termo que depende só de uma variável pode ser igual sempre a um termo, né, uma expressão que depende só de outras variáveis. Isso tem que ser válido para qualquer que seja o φ, qualquer que seja o r e qualquer que seja o θ. Né? Não pode ser válido apenas para um conjunto específico de r, θ e φ, ou seja, não pode ser válido para um único ponto no espaço, mas tem que ser válido para todos os pontos do espaço. Então, se eu fixar isso aqui num valor, o φ, mas poder variar o r θ, certamente isso não vai funcionar, essa igualdade não vai permanecer. Se eu tiver uma condição em que cada lado da igualdade possa variar, possa depender ou de r, ou de θ, ou de φ, ou de uma combinação dos três,
essa igualdade não pode permanecer para qualquer valor de R, θ e φ. A única maneira possível, é aí que vocês têm que refletir um pouquinho, para você chegar nessa condição, a essa conclusão, a única maneira de eu ter que os dois lados da igualdade sejam iguais, quaisquer que sejam os valores de R, θ e φ, é igualando cada lado da igualdade a uma constante. Então, a única maneira disso se verificar é numa condição em que isso sempre é uma constante e isso aqui tudo sempre é a mesma constante. Bom, eu posso chamar essa constante de qualquer nome, né? De x não é bom porque parece variável, mas poderia chamar de n, de alfa, né? Beta, mas nós vamos chamar de menos m ao quadrado. Toda vez que você tiver uma derivada segunda, sempre é aconselhável colocar nessa constante um quadrado, uma potência 2 vai facilitar as contas. Mas poderia ter chamado de alfa, não teria problema nenhum, eu chegaria numa solução igual ao que vamos obter aqui. Bom, então, quando eu faço isso, igualo os dois lados da igualdade a uma constante, isso me transforma em duas equações. Eu tenho aqui uma equação, que é esse termo em φ igual a menos m quadrado, e uma outra equação que me dá tudo isso aqui, que é uma função de Rθ, como sendo igual à mesma constante. Eu tenho agora duas equações. Bom, quando nós introduzimos uma constante para separar as variáveis, né, de uma equação diferencial, nós chamamos essa constante de separação. Qualquer que seja a constante que eu introduza para isso, seria uma constante de separação. Então, aqui nós temos uma constante de separação que seria o menos m quadrado. Bom, se nós pegarmos agora essa primeira igualdade, não essa segunda, essa primeira aqui, e definirmos essa equação, eu vou obter uma equação em que eu tenho uma única variável, que é o φ. E essa equação seria a equação da componente azimutal da função de onda. Qual que é a componente azimutal da função de onda? É o φ. Então, o φzão. Então, eu vou ter uma equação para φzão em que eu posso saber que função que corresponde ao φzão. Então, aqui nós temos uma equação diferencial relativamente simples, que nos diz o seguinte: a derivada segunda dessa função tem que ser proporcional a ela mesma. Né? Então, aqui é a derivada segunda, e aqui eu tenho a própria função. Então, a derivada segunda é proporcional a ela mesma. Só que a constante de proporcionalidade que eu vou ter é negativa. Então, há poucas funções que se encaixam nesse tipo de comportamento. Então, eu poderia ter, por exemplo, o seno e o cosseno. O seno e o cosseno se enquadram nessa característica, porque se eu derivar o seno duas vezes, derivando uma vez o seno, eu tenho o cosseno, derivando o cosseno, eu tenho menos seno. Então, eu saio do seno e volto no seno com uma constante de proporcionalidade negativa. Se eu tiver, por exemplo, cosseno de kx, ou cosseno de kφ, a gente teria que a derivada primeira seria menos k seno, e que a derivada segunda seria menos k quadrado cosseno. Então, eu saio do cosseno e volto no cosseno com uma constante de proporcionalidade negativa. Então, soluções possíveis para essa equação seria o seno e o cosseno, ou, de uma maneira mais geral, uma combinação linear do seno com cosseno. Eu poderia ter que o φ seria um A seno mais um B cosseno. Contudo, tem uma outra função que reproduz essas características, que é a exponencial imaginária. A exponencial imaginária também corresponde à característica de que, se você derivar ela duas vezes, ela se reproduz com uma constante de proporcionalidade negativa. Então, se eu tiver um a ikx, por exemplo,
derivo uma vez, dá menos IK, a exponencial. Derivo duas vezes, daria menos k quadrado vezes a exponencial. Então, a exponencial imaginária tem essa característica. E como é muito mais fácil derivar, integrar a função exponencial, é ela que normalmente é usada para expressar a componente azimutal da função de onda. Então, aqui nós temos a solução da componente azimutal. Ela é simplesmente uma exponencial de IMφ. Né? Até aqui, esse m ele pode ser qualquer número real, inclusive negativo, né? Mas pode ser um número fracionário, né? Raiz quadrada de 2, qualquer, por enquanto não há restrição nenhuma ao valor deste m aqui. Então, bom, isso foi a primeira etapa, achar a solução da componente azimutal. Agora nós vamos achar a solução da componente zenital e depois nós vamos achar a solução da componente radial. Para achar a solução da componente zenital, nós vamos ter que tomar aquele outro lado da equação que nós tínhamos antes, quando introduzimos o m quadrado. Vou retornar a ela, né? Lembrem-se que o menos m quadrado era igual a essa expressão toda. Aqui eu tenho um menos, aqui eu tenho outro menos, de tal forma que eu posso eliminar esses sinais de menos. Então, nós ficamos com essa equação aqui. Agora, nosso objetivo seria separar a componente radial da componente zenital. Então, eu quero colocar de um lado da igualdade tudo que tiver R, tudo que depender de R, e do outro lado da igualdade, tudo que depender de θ. Então, nós vamos ter que fazer mais algumas manipulações algébricas para isso. Tá? Então, o primeiro passo seria dividir por seno quadrado. Então, aqui eu tenho, se eu dividir por seno quadrado, reparem que vai sumir esse termo aqui, e o restante vai ser dependente apenas de R. E aqui também some esse seno quadrado, e esse termo todo aqui vai ficar dependente apenas de R. Então, ao fazer isso, nós chegamos nessa expressão aqui. Aqui nós temos um termo que só depende de R. Aqui também um termo que só depende de R. Aqui um termo que só depende de θ. E aqui também um termo que só depende de θ. Então, conseguimos fazer separação de variáveis. Conseguimos ter termos que só dependem de uma variável. Agora eu vou colocar de um lado da igualdade o que depende de θ e do outro lado da igualdade o que depende de R. Então, nós temos essa expressão aqui. Né? Da mesma forma que antes, como de um lado da igualdade eu tenho uma função que depende de uma variável e do outro lado da igualdade eu tenho uma função que depende de outra variável independente, sendo que essa igualdade tem que se manter para qualquer valor de R, qualquer valor de θ, então a única maneira de eu fazer essa igualdade é igualando cada lado a uma constante. Bom, eu posso novamente chamar de qualquer letra essa constante, né? Mas nós vamos chamar ela de L' vezes L' mais 1. Né? Então, botar aqui e repetir ela aqui. Por que L vezes L mais 1? Porque isso vai levar a uma solução já conhecida. Mas, quando nós introduzimos essa constante de separação, nós ficamos com duas equações agora. Uma só para R e outra só para θ. Então, nós encerramos assim o processo de separação de variáveis. O que nós temos que fazer agora é achar qual que é a solução da parte zenital, segundo essa equação, e qual que é a solução da parte radial, segundo essa equação. Bom, se nós formos olhar para a equação em θ, nós vamos ver assim que é muito difícil, olhando para ela, saber qual que é a solução. Né? É muito diferente da parte azimutal, que é uma equação muito simples. Né? Então, quando nós nos deparamos com uma equação diferencial
que a solução não nos vem de imediato, nós temos várias possibilidades. Uma delas é consultar uma tabela de equações diferenciais. Outra seria jogar no Wolfram, ou em algum outro software que resolva, né? Mas esses softwares só vão conseguir resolver se alguém no passado, algum matemático no passado, já o tenha feito, já tenha achado a solução. E felizmente a parte zenital, ela já foi estudada pelo Legendre. Então o Legendre conseguiu encontrar uma expressão analítica geral para a solução dessa equação. Tanto que essa equação aqui é chamada equação dos polinômios associados de Legendre. Então, o nome já sugere que a solução para essa equação vai ser na forma de polinômios. Mas reparem que o termo está no plural. Então, isso significa que essa equação vai ter várias soluções. Então, vamos a elas, né? Então, aqui nós temos um quadro sobre como são os polinômios associados de Legendre, né? Então, normalmente, se expressa esses polinômios como um P, índice L, índice M de θ. Por que índice L e índice M? Porque a expressão desses polinômios vai mudar para diferentes valores de L e M. Reparem que na equação diferencial, esta aqui, nós temos tanto a constante L de separação, quanto a constante M de separação. Então, é de se esperar que as soluções dependam de M e de L. Um detalhe importante para essas soluções é que o Legendre demonstrou matematicamente que só existe uma solução analítica se o L for um número inteiro, variando de 0, 1, 2, 3, 4, de 1 em 1 até infinito, e se o M estiver no intervalo que é delimitado por menos L até mais L. Então, por exemplo, se o L for igual a 2, o M só pode variar de menos 2 até mais 2. Então, se o L for 2, o M não pode ser 3, por exemplo. Então, não existe solução para L 2, 3. Né? Nós temos que nos ater a esses valores aqui para que seja possível ter uma expressão analítica para as soluções. Ou seja, não existe solução se L e M não obedecerem a esses requisitos. Bom, isso é muito interessante porque cheira, vamos dizer assim, quantização, né? O fato de o L só poder ser números inteiros, não pode ser qualquer real, e ainda ou zero ou positivo, isso está relacionado, nos remete a uma ideia de quantização. Então, deve haver alguma quantidade física associada a esse L que se quantiza. Então, na verdade, a grandeza física que está associada ao L é o momento angular orbital. E esse fato vai nos levar ao processo da quantização do momento angular orbital. E o M também, naturalmente, se quantiza, porque sendo delimitado pelos valores de menos L e mais L, e sendo L quantizado, o M também vai ser quantizado, né? Então, a parte da resolução zenital da equação de Schrödinger nos impõe alguma quantização. Bom, como que seriam esses polinômios associados de Legendre? Aqui nós temos uma expressão geral para esses polinômios. Bom, na resolução do Legendre e na forma com que encontramos esse assunto nas tabelas de equações diferenciais, o polinômio é dado em função de uma variável x, que não é a coordenada x. Essa variável x corresponde ao cosseno de θ. Aqui nós temos uma expressão geral que, em vez de ser expressa em termos de θ, ela é expressa em termos dessa quantidade x, né? Mas sempre lembrar que o x
é uma maneira de a gente escrever o cosseno de θ. Em vez de expressarmos a solução em termos de θ, vamos expressar em termos de cosseno de θ. Bom, como que seria a expressão geral desses polinômios de Legendre? Então, você tem que pegar menos 1, elevar ao módulo de m, dividir por 2 elevado a L vezes L fatorial, depois multiplicar por 1 menos x quadrado elevado ao módulo de L, ao módulo de m sobre 2, vezes a derivada em relação a x de ordem L mais módulo de m, de que? Derivada de x ao quadrado menos 1 elevado ao L. Então, se você fizer essa conta, você pode ter a expressão do polinômio associado de Legendre para qualquer que seja o L, qualquer que seja o M. Né? Bom, aqui tem um quadro com alguns valores de polinômios, aqueles de ordem mais baixa. Né? Então, é possível verificar que o menor ordem de polinômio seria o P00, né? Seria o menor L, seria o L igual a 0. E quando o L igual a 0, o M só pode variar de menos 0 a 0. Então, o M tem que ser 0 também. Então, o P00, ele é igual a 1, né? Isso dá para ver por aqui, porque aqui eu teria 0, então qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Uma derivada de ordem 0 seria não derivar, então aqui eu teria 1. Aqui também, com m igual a 0, isso também valeria 1. Menos 1 elevado a 0 seria 1. 2 elevado a 0 seria 1. E 0 fatorial é 1. Então, o resultado dessa conta vai dar 1. O P10, que seria o P para L igual a 1 e M igual a 0, é igual ao próprio x, que vai dar o cosseno de θ. E o P21, quer dizer, quando L igual a 2, o M pode ser 1 também. Tem essa expressão, seria igual a 3 cosseno de θ, seno de θ. O P11 seria o seno de θ. E aí tem outros valores de polinômios, mas sempre pode-se usar essa equação aqui para determinar o polinômio de qualquer ordem. Né? Então, nós vemos que a dependência angular da função de onda, mais particularmente com relação à θ, ela pode ser bastante complexa. Né? Nós temos produto de seno e cosseno, nós tem aqui uma combinação um pouco mais complexa do cosseno, do θ, né? Então, o formato da função em relação à θ, ele pode ter uma característica um tanto complexa. Bom, esta é a solução da parte em θ, depois nós vamos ver como que isso se repercute na função de onda como um todo, e agora vamos passar para a solução da parte radial. Bem, passando a solução da componente radial, quando nós introduzimos essa constante de separação com o L', pegando a parte em R, que havia sobrado, nós temos essa equação aqui. Né? Então, esta equação diferencial separada que envolve apenas a coordenada R. Bom, para achar uma solução, nós vamos, em primeiro lugar, fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos multiplicar todos os termos pelo arrão, que é a função que queremos achar a expressão. Né? Então, multiplicando por arrão, esse 1 sobre R some daqui, né? Então ele não passa a não estar mais aqui. E aqui ele vai aparecer aqui e aqui. Né? Então, nós temos o arrão aqui e aqui. Então, aqui é uma formulação um pouco mais... tem uma cara melhor. Né? E o beta e o alfa vai ser uma simplificação que vamos fazer, porque nós vamos substituir aquilo que tiver constantes físicas por esses parâmetros aqui. Né? Então, o beta seria aquilo que multiplica o termo que tem o R, aqui nós temos o termo que tem R, então seria tudo isso aqui vezes isso, e como resultado nós temos essa expressão para o beta.
E o alfa seria tudo que multiplica o R quadrado. Então, seria, aqui estaria a energia vezes o que nós temos aqui. Então, o alfa ficaria 2me vezes a energia dividido por H cortado ao quadrado. Bom, o me se refere à massa do elétron, né? Então, como nós estamos escrevendo uma equação para expressar a energia do elétron, então, naturalmente, aqui entraria a massa do elétron. Então, aqui nós temos uma observação a fazer. A maioria dos autores não usa a massa do elétron para achar a solução da equação de Schrödinger, mas usam a massa reduzida. A massa reduzida seria para levar em conta o fato de que o elétron tem massa e o núcleo tem massa. Então, se você imaginar o elétron girando em torno do núcleo, que, como vimos, não é uma boa referência, um bom modelo para o átomo, mas se você imaginar isso, como o elétron tem massa, ele também puxa um pouco o núcleo contra si, então o núcleo, na verdade, deveria ter um certo movimento de bamboleio, né, e não ficar exatamente no centro de referências. Então, seria melhor usar como centro do sistema de coordenadas, não o núcleo, mas o centro de massa do sistema. Então, quando você passa para o referencial de centro de massa, essa massa aqui passa a ser a massa reduzida, né, que seria o produto da massa do elétron com o próton, ou o produto da massa do elétron com a massa do núcleo, dividido pela soma da massa do elétron com a massa do núcleo. Contudo, mesmo no caso do hidrogênio, a massa do núcleo, que seria o próton, é 2.000 vezes maior que a massa do elétron. Então, a correção que você vai ter ao introduzir a massa reduzida é muito pequena. Então, seria meio que um preciosismo. Então, se você usar a massa do elétron, você vai estar acertando o resultado com uma grande precisão, pelo menos com 3 algarismos significativos. Tá? Então, nós vamos usar a massa do elétron também aqui, tá? Até para facilitar didaticamente a visualização da resolução. Bom, então, chegamos a uma equação aqui que só envolve o R, né? Então, vamos adiante. Qual que seria o próximo passo? O próximo passo seria verificar se essa equação se encontra em algum livro, algum manual, ou se algum matemático já a resolveu anteriormente. Bom, infelizmente, o caso não é igual ao dos polinômios associados de Legendre. Não houve, você não encontra isso em uma tabela de equações diferenciais. Então, o jeito é construir a nossa própria solução. No entanto, essa equação ela vai ter uma solução analítica que é possível construir. Bom, então nós vamos fazer o que normalmente os físicos fazem quando se deparam com uma equação desse tipo aqui. Tá? Primeiro é imaginar quais são as condições de contorno. Bom, uma condição de contorno que nós temos é que, no infinito, nós não esperamos encontrar a manifestação do elétron que está nesse átomo. Né? Então, a interpretação do Max Born coloca que a função de onda é uma função que nos diria qual é a probabilidade do elétron se manifestar em algum elemento de volume específico, e nós esperamos que se esse elemento de volume estiver no infinito, a uma distância infinita do núcleo, essa probabilidade vai ser nula, quer dizer, o elétron que está ali em torno do núcleo não vai se manifestar a uma distância infinita do átomo. Então, nós vamos construir uma solução, né, em função da distância ao núcleo, tal que essa solução ela vá para zero quando R tende a infinito. Então, uma maneira de fazer isso é dizer que o R é um termo que multiplica uma exponencial decrescente com relação a R. Então, nós vamos chamar essa exponencial decrescente com relação a R de E a menos ρR. Esse ρ é uma constante que estamos introduzindo aqui,
e que, em princípio, nós não sabemos o valor. No processo de solução, vamos achar o valor do ρ. Mas, de qualquer forma, a dependência radial da função de onda ela vai cair exponencialmente. Nós estamos impondo isso para a nossa solução, aí nós vamos substituir isso na equação diferencial e ver se dá um resultado coerente. Bom, tudo bem, eu tenho uma parte da solução que deve diminuir conforme a gente vai para infinito, mas e na parte que é próxima ao núcleo, como que seria essa parte? Bom, em princípio eu não sei como que seria essa parte, né? A parte da solução radial próxima ao núcleo, que vai representar efetivamente o que acontece com o átomo. Se eu não sei, uma maneira de fazer é imaginar que, bom, eu espero que essa função seja uma função que não vá para infinito, porque o módulo ao quadrado da função de onda tem que representar uma probabilidade, portanto, probabilidade não pode ir para infinito, né? E eu espero que seja contínua também, porque a probabilidade não deve dar saltos de um ponto para o outro, né? Isso que seria razoável supor. E para qualquer função com essas características, eu sei que eu posso descrever essa função dentro de uma expansão em série de potências. Então, qualquer que seja essa função, eu vou poder expressar ela em termos de uma série de potências. Então, seria uma somatória de j igual a zero até infinito. Vamos colocar infinitos termos para poder representar qualquer que seja a função, vezes um coeficiente AJ que multiplica R elevado a J. Então, esse R elevado a J nos diz que isso aqui é uma série de potências de R. Então, vamos trabalhar com esse tipo de solução. Por enquanto, a gente não sabe se vai ser uma boa solução ou uma solução impossível, né? Uma solução incoerente, mas a gente pega essa solução e joga dentro da equação diferencial e vê se dá algum resultado que faça sentido. Tá? Para fazer isso, o que nós temos aqui na equação diferencial? Nós temos uma derivada da nossa solução em relação ao R'. Então, eu vou ter que derivar isso aqui em relação ao R'. Derivando isso aqui em relação ao R', nós temos que a nossa solução é um produto de duas funções. A expansão em série, que está aqui entre colchetes, vezes a exponencial. Então, eu tenho que usar a expressão do produto de funções, da derivada de um produto de funções. Então, seria a derivada do primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Né? Então, nós teríamos esse resultado. Para derivar a série de potências, como é potência, a derivada de potência eu diminuo de 1 o expoente e jogando, né, o expoente original aqui na frente. Então, a derivada dessa somatória vai ser a somatória de j, que saiu do expoente, vezes a j, que multiplica r a j menos 1. Aí mantém a segunda função, que é exponencial, e depois eu pego essa função, que é a nossa expressão em série, vezes a derivada da exponencial. Então, a derivada da exponencial vai ser menos ρ, que está aqui na frente, vezes a própria exponencial. Então, essa expressão como um todo nos dá a derivada primeira da componente radial da função de onda em relação a R. O próximo passo seria multiplicar por R quadrado, que eu tenho aqui na nossa equação diferencial. Então, pegando isso e multiplicando por R quadrado, nós vamos ter esse resultado aqui. O que representa pegar essa derivada e multiplicar por R quadrado? Como eu tenho termos que são polinômios, né, em termos de potências de R, multiplicar por R quadrado significa somar duas unidades na potência de cada R que eu tiver. Então, aqui como eu tenho J menos 1, ao somar duas unidades, eu fico com J mais 1. E aqui como eu tenho J, ao somar com duas unidades, eu tenho J mais 2. Então, essa expressão aqui de baixo seria a mesma dessa, acrescentando-se duas unidades às potências de R. Então, nós temos
essa expressão para este termo aqui. Próximo passo é derivar de novo em relação a R. Né? Para derivar de novo, eu tenho que cada um desses dois termos é um produto de duas funções, então temos que aplicar, né? tem que ser paciente nisso, fazer devagarinho cada passo, mas nós temos que usar a expressão da derivada de produto de funções para cada um dos dois termos. Né? O resultado disso é que vamos ter 4 termos para designar esse primeiro termo da equação diferencial, né? E que estão aqui. Né? Então, o procedimento é o mesmo que fizemos para achar a derivada do R1, vindo daqui para cá, nós fazemos daqui para cá. Como resultado, nós vamos ter esses 4 termos aqui. Né? Todos eles envolvem uma exponencial, estão multiplicados por uma exponencial, e aí a diferença entre os termos é que vamos ter alguns com R elevado a J, outro com RJ mais 1, esse aqui também com RJ mais 1, esse aqui com RJ mais 2. Bom, vamos repetir aqui, né, esse resultado, e aí nós podemos fazer uma simplificação que é... Bom, em primeiro lugar, Bom, nós vamos incorporar esses dois termos, né, colocando aqui também a nossa solução, tá, tanto aqui quanto aqui, e achar um termo global. Né? Então, nós temos aqui os 4 primeiros termos que nós achamos em função das derivadas, e aqui o termo com beta, o termo com alfa e o termo com menos L, L mais 1. Tendo também que aqui nós pegamos o termo com L, L mais 1 e trouxemos para o lado esquerdo da igualdade. Então, tudo isso aqui vai ficar igual a zero. Tá? Agora, todos os termos envolvem exponenciais. Todos eles têm a exponencial de I a menos ρr. Então, como tudo isso é igual a zero, nós vamos poder cortar a exponencial da jogada e vamos ficar apenas com uma expressão que envolve polinômios, né? Um conjunto de termos com polinômios. Bom, o problema aqui é que nós temos infinitos termos, né? O J em todas as somatórias vai de J igual a zero até infinito. E para você mentalizar, né, raciocinar sobre uma soma de infinitos termos, isso tudo dando a zero, fica um pouquinho difícil. Mas nós temos uma verdade que pode simplificar bastante isso, é de que, da mesma forma que nós tínhamos que cada expressão, dependendo de variáveis diferentes, serem iguais a uma constante, aqui também nós só podemos comparar termos, já que isso é válido para qualquer valor de R, de mesma potência. Então, isso significa o quê? Se eu tenho somatória de diversas potências de R igualando a zero, a única maneira de eu ter que isso seja igual a zero é que isso corresponda aos termos de mesma potência. Então, por exemplo, todos os termos em que é R elevado a 1, aqui, vão ter que se combinar de forma a dar zero. Todos os termos com R igual a R elevado a 2, também vão ter que se combinar de forma a dar zero. Ou seja, eu tenho que zerar os termos potência a potência, porque não é possível você ter, para qualquer valor de R, alguma coisa elevado a R a uma potência, vezes uma outra coisa elevada a R a outra potência, se mantendo igual, ou a soma deles se mantendo igual a zero, para qualquer valor de R. A única maneira de a gente igualar isso a zero é fazendo com que cada potência de R, né, os termos correspondentes a cada potência de R específica, sejam iguais a zero. Então, nós vamos escolher uma potência específica,
nós podemos escolher, por exemplo, R elevado a 10. Todos os termos da somatória que corresponde ao R elevado a 10, eu vou isolar e vou ver qual que é a expressão correspondente. Mas eu poderia escolher 11, poderia escolher 5, poderia escolher 7, poderia escolher 9. Então, para generalizar um pouquinho mais, vamos imaginar que essa potência seja igual a K. Então, eu vou pegar dentro das somatórias aquele termo em que a potência do R seja o K. Então, todos os termos proporcionais a R elevado a K. Né? Então, isso é um pouco sutil também, né? Da mesma forma que a separação das variáveis, mas isso simplifica enormemente a expressão. Né? Então, eu vou extrair de cada somatória só o termo que multiplica o R elevado a K. Tá? Então, vamos ver termo a termo, somatória a somatória. Então, aqui nós temos, por exemplo, essa somatória. Reparem que aqui o R é elevado a J. Então, qual termo dessa somatória eu vou ter um R elevado a K? O termo em que o J for igual a K. Tá? Parece meio sutil isso, parece que eu estou mordendo o próprio rabo, mas não, vocês vão ver. Então, o J é igual a K. Então, o termo que multiplica esse R igual a K seria o AK, K, que multiplica K mais 1. Eu vou pegar só esse termo da somatória. Então, eu teria aqui K mais 1 vezes A elevado a K. Então, esse é o termo de R elevado a K daquela primeira somatória. Agora, vamos ver na segunda somatória. Na segunda somatória, eu tenho uma condição um pouco diferente, porque o R é elevado a J mais 1. Eu quero que J mais 1 seja igual a K. Então, imagine vocês, J mais 1 igual a K. Então, o J vai ter que ser igual a K menos 1. Então, aqui eu teria A índice K menos 1, e aqui no lugar desse J eu teria que colocar K menos 1. Ficaria K menos 1 mais 2, daria tudo isso aqui, K mais 1. Então, é isso que nós temos aqui, ó, K mais 1 e AK menos 1. Esse ρ é o que estava ali multiplicando a somatória. Tem um menos ρ aqui. Né? E aí eu tenho que fazer isso para os outros termos também. Esse termo aqui, por exemplo, é diferente. Ele é elevado a J mais 2. Então, eu vou fazer com que J mais 2 seja igual a K. Então, o J vai ser igual a K menos 2. Então, aqui vai aparecer um AK menos 2. Né? Então, seria esse quarto termo, ó, AK menos 2. E ele multiplica um ρ ao quadrado, né? Porque eu tenho este ρ multiplicado por um outro ρ. Eu tenho este ρ que multiplica este ρ aqui. Tá? Bom, e assim a gente vai fazer com todos os termos. Né? Então, eu já cobri todas as potências, eu tenho potência de RJ, RJ mais 1 e RJ mais 2. Né? Então, traduzindo isso da maneira com que eu expliquei, nós vamos ter essa expressão aqui. É claro que essa expressão aqui é muito mais simples do que aquela anterior, porque nós não temos infinitos termos agora. Né? Mas ela é absolutamente genérica, porque eu peguei um termo genérico da somatória. Todos eles seriam, aqui eu teria que multiplicar por R elevado a K. Todos eles, R elevado a K, R elevado a K. Então, eu já cortei esse R elevado a K de todos os termos aqui, eu vou ter essa expressão. O que significa essa expressão? Essa expressão é uma expressão que nos dá uma relação entre os diversos termos da nossa somatória. AK, o coeficiente A é um coeficiente daquela parte da expansão em série de potências da parte radial da função de onda. Se eu conseguir descobrir quanto que vale o AK menos 1 e o AK menos 2, eu sei qual que é aquela parte da função radial, né? Eu sei todos os coeficientes. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tiver... O que eu estou obtendo aqui? Eu posso isolar o AK e colocar ele em função de AK menos 1 e AK menos 2. Então, se eu souber o AK menos 2 e o AK menos 1, eu determino qual que é o AK. Eu calculo o terceiro termo em função dos dois anteriores. Então, se eu tiver na minha
de alguma maneira, condições de determinar o A0 e o A1, eu posso calcular o A3 usando essa fórmula aqui. Tendo o A3, como eu já tinha o A2, eu posso usar o A2 e o A3 para calcular o A4. É só ir mudando os valores de K. Tendo o A4, eu posso calcular o A5. Tendo o A5, eu posso calcular o A6. Assim, indefinidamente, para ter todos os coeficientes da minha somatória. Eu quero determinar esses coeficientes aqui, ó. Determinando esses coeficientes, eu determino como que é essa parte da solução radial, que vai ser justamente a parte que vai valer nas proximidades do núcleo. Tá? Bom, ainda a gente pode simplificar um pouquinho essa relação, colocando em evidência esses coeficientes. Então, vou colocar em evidência tudo que tiver AK. Eu tenho um AK aqui e AK aqui. Tá? Então, eu tenho, se eu colocar em evidência o AK, vai ficar K vezes K mais 1 menos L vezes L mais 1 vezes o AK. Né? Então, eu peguei esse termo último e o primeiro e juntei. Depois eu vou juntar os termos de AK menos 1. Então, eu tenho esse aqui, que é o segundo, o terceiro, o quinto, que depende de AK menos 1. Então, eu vou juntar todos eles nisso aqui. Quando eu junto, esse menos 1 aqui vai cancelar com esse mais 1. Tá? E o que sobra são os termos de AK menos 2. Então, eu tenho esse termo de AK menos 2, que vai com rho quadrado, e esse termo de AK menos 2, que vai com alfa. Então, ficaria o quadrado mais alfa. Aqui está errado, é AK menos 2. Tá? Bom, de qualquer forma, eu tenho uma relação entre um elemento daquela somatória e os dois anteriores. Então, para determinar como aquela somatória, eu teria que ter, de partida, o conhecimento de dois coeficientes anteriores. Bom, como que eu poderia determinar esses coeficientes anteriores? Apenas pelas condições de contorno. Né? Então, eu teria que, de alguma forma, dar uma olhada nas condições de contorno para ver como que eu posso determinar esses valores aí. Bom, quais são as condições de contorno que nós temos? Aqui nós vamos ter um problema. Nós temos somente duas condições de contorno possíveis de usar nesse caso. Uma delas é como que a função de onda se comporta no infinito. Né? Então, no infinito, nós não queremos que o elétron esteja no infinito. Então, nós vamos dizer que a função de onda tende a zero para infinito. Mas nós já usamos essa condição de contorno. Né? Quando nós introduzimos o termo exponencial, automaticamente essa condição de contorno já foi satisfeita. Então, eu não posso mais contar com ela. Eu não posso usar duas vezes a mesma condição de contorno, senão eu vou morder o meu próprio rabo. Eu vou chegar como resultado de que R1 é igual a R1. Né? Isso não vai me ajudar. Mas nós temos uma outra condição de contorno, que é apenas uma outra condição de contorno, que é vinda da interpretação de Max Born, da função de onda, como o módulo ao quadrado da função de onda, ou o psi asterisco psi, representa a densidade de probabilidade, ou seja, a probabilidade do elétron se manifestar em algum elemento de volume, se eu integrar isso no volume de todo o universo, isso tem que dar 1. Né? Então, o que quer dizer isso? Eu integrar o módulo ao quadrado da função de onda, ou a densidade de probabilidade, em todo o volume do universo. Significa que o elétron tem que estar no universo. Né? Então, isso é uma verdade óbvia. O elétron tem que estar no universo para ter sentido a minha descrição do átomo. Né? Então, eu vou ter que a probabilidade desse elétron ser encontrado no universo é de 100%. Né? Então, essa aqui é a expressão, né, a interpretação dessa condição de contorno. Mas o problema é que eu vou ter apenas essa condição de contorno, que a gente chama de condição de normalização, para determinar aqueles coeficientes. E eu tenho dois coeficientes que eu precisaria determinar inicialmente, para a partir desses dois
determinar os demais, né? E eu tenho uma condição de contorno só. Então, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos forçar o resultado a exigir apenas uma condição de contorno. Como que eu posso forçar esse resultado? Bom, se eu imaginar que alguma desses termos que estão entre colchetes for igual a zero, eu elimino um deles, né? Então, essa é uma forma meia drástica, né, de arrumar uma solução, mas é isso que a gente vai fazer. Então, de vez em quando, na resolução de equações diferenciais, na física, a gente tem que tomar umas atitudes desse tipo aí, né? Então, eu vou escolher um desses três termos e zerar. Eu poderia zerar esse, poderia zerar esse e poderia zerar esse. Vamos escolher zerar esse. Por que também? Porque aqui eu não tenho explicitamente um K que pode assumir valores diferentes, né? Então, seria o mais razoável escolher esse termo aqui para zerar. Então, o que nós vamos falar é que ρ ao quadrado mais alfa é igual a zero. Se eu fizer isso, eu elimino esse termo, eu vou ficar só com essa parte aqui de cima. Então, eu vou ter uma relação de recorrência, uma relação entre diferentes coeficientes, que envolve apenas dois deles. Envolve um coeficiente AK e o seu anterior. Então, determinando o anterior, eu posso determinar o seguinte. Então, por exemplo, se eu souber o primeiro, eu posso determinar o segundo. Determinando o segundo, eu jogo o segundo aqui, determino o terceiro. Determinando o terceiro, eu jogo o terceiro aqui, determino o quarto, e assim sucessivamente. Então, eu resolvo, eliminando esse termo aqui, eu resolvo o problema de ter apenas uma condição de contorno. Vamos ver quais são as consequências de fazer isso, né? Bom, eu vou eliminar aquele termo, então eu vou ter que dizer que ρ ao quadrado mais alfa é igual a zero. Mas se a gente for lembrar o que é alfa, alfa era menos 2me sobre h cortado ao quadrado, né? Então, isolando aqui o ρ, nós vamos ter que essa condição, digamos assim, amarra o valor de ρ. Com ela, nós achamos um valor de ρ, de tal forma a obter uma solução que é condizente com o número de condições de contorno que nós temos, né? Bom, em princípio, pode-se achar que é meio estranho ter um valor negativo aqui dentro de uma raiz, mas esse resultado é bastante coerente, o ρ vai ser um número real, porque nós temos que lembrar que o elétron ligado no átomo é uma condição análoga a uma bola, por exemplo, está dentro de um buraco, ele está meio preso ali pela atração do núcleo a uma certa região do espaço. Então, nessa condição, por conveniência, estipulado que o valor de energia seria negativo. Então, toda vez que você tiver o que se chama de partícula ligada, né? Então, um objeto quântico está não é livre para se mover, então nós temos que o valor da energia é um valor negativo. Então, o valor negativo de energia compensa esse valor negativo de tal forma que o que está dentro da raiz seja um número positivo e ρ, portanto, é real.